Prezados amigos, boa tarde. Nós estamos no dia 14 de setembro e conseguimos fazer essa conversa a respeito do assunto nova geração. O que é a nova geração? O coordenador do Grupo Marcos, Carlos Luiz. Então, vamos iniciar passando a palavra para o Carlos, dando para ele iniciar, e logo depois nós vamos fazer então essas perguntas que posteriormente vão estar tanto no YouTube, Facebook e em outros canais também. Carlos, boa tarde. Boa tarde, a alegria estar aqui, a gente poder conversar mais uma vez sobre esse tema que, na verdade, talvez seja o tema núcleo, né? O sentido da existência do Grupo Marcos, que é a nova geração. Vamos conversar bastante sobre isso. Ok. Meu amigo, em primeiro lugar, até para que nós possamos iniciar essa conversa, eu vou pedir para você definir o que é a nova geração. Numa definição mais específica, né, a gente vai ter a definição de Kardec, que está bem registrado no livro A Gênese, inclusive com esse título, Nova Geração. A nova geração é a geração que vem iniciar de uma forma muito direta e objetiva a transformação da Terra, né? É esse grupo de espíritos que vem elevar o padrão social, moral, intelectual do planeta. Kardec vai falar isso com bastante detalhe lá na Gênese. Certo. E existe algum coordenador dessa ação? Certamente, né? A gente precisa entender um conceito que é pouco falado no movimento espírita, né? E aí torna o termo nova geração uma coisa um pouco mágica, né? Aquela coisa meio fantástica, que de repente alguém está com uma varinha de condão, ou fala uma palavra lá e resolve tudo. Então, quando Kardec fala da nova geração, é importante a gente entender isso antes de falar do coordenador. Kardec está no final do livro A Gênese. É o ápice. Ápice de quê? Este homem, né, estudou, lutou, defendeu, experimentou os conceitos espíritas. Desde 1855, 56, mas vamos pegar 57, a publicação do Livro dos Espíritos. Então, Kardec primeiro teve o cuidado de estudar os princípios centrais do Espiritismo. A Gênese é um livro muito particular. Se a gente não entender isso, vira um livro chato. Se a gente entender, vira um livro extraordinário. Entender o quê? O que Kardec está fazendo na Gênese é exatamente colocando em prática, do ponto de vista de uma reflexão social, os conceitos espíritas. Vou dar alguns exemplos rápidos. Kardec pega um mito extraordinário, de uma beleza muito grande, de Adão e Eva. Uma história riquíssima. E Kardec vai se apresentar o seguinte desafio. Como é que eu explico isso? Como é que eu explico Adão e Eva segundo a lógica espírita? Quem não entendeu a explicação de Kardec para Adão e Eva não vai entender nada de nova geração. É isso que é importante a gente colocar. Porque o que Kardec fez com Adão e Eva, o estudo que ele fez foi o quê? Aplicar os conceitos espíritas. E um conceito que ele aplicou, porque ele já tinha estudado ao longo de mais de 10 anos, é o conceito de migração espiritual. Kardec entrevistou espíritos mais variados na escala evolutiva e os guias espirituais desses espíritos, para confirmar a informação através de dezenas de médicos. E aí ele chega a um conceito claro. Os espíritos migram de mundo a mundo, de planeta a planeta. Do mesmo jeito que hoje, e que na época de Kardec também a gente migrava de país para país, os espíritos migram de planeta a planeta. O que é Adão e Eva? É uma migração coletiva.
Adão e Eva são símbolos do homem e da mulher que foram expulsos do paraíso e vieram para a terra. Que paraíso? Um mundo melhor. Um mundo melhor. Então, esse aí é um outro assunto para a gente dizer, mas só para a gente entender que quando a gente fala de nova geração, a gente está falando de um dos conceitos mais robustos da codificação, né? Que é a ligação entre os mundos. Kardec aplica isso em relação a Adão e Eva, e nós poderemos aplicar em outros momentos em relação a vários períodos da história. Porque quem não entendeu esse conceito também não sabe explicar a história da Terra. Simplesmente vai se deparar com situações que não vão ter explicação. Né? A gente vai trabalhar isso no curso Doutrina Secreta. As pirâmides do Egito, por exemplo, mais recentemente a descoberta de uma cidade chamada Göbekli Tepe e vários outros. Porque o que explica isso são as migrações espirituais. Entendido que migração espiritual, reencarne coletivo, é algo básico do saber espírita, a gente agora vai falar da nova geração. O que é a nova geração? É mais um episódio, é mais um lance histórico de migração coletiva. Então Kardec vai explicar de uma maneira muito didática. Ele vai dizer, imagine que você tem uma tropa, um batalhão de soldados. A maioria dos soldados é indisciplinada. Então é muito difícil para quem está conduzindo esses soldados manter a ordem. Porque não dá para elevar o nível da maioria de uma forma fácil. Agora, digamos que à medida que os soldados indisciplinados saiam, vão entrando outros soldados mais disciplinados. O que vai acontecendo? O padrão desse batalhão de soldados vai se modificando. Daqui a pouco eu tenho um batalhão de soldados extremamente disciplinado. Imagina uma sala de aula. Você tem uma sala de aula que a maioria dos alunos conversa, faz barulho. Por mais que o professor queira, ele não vai ter um bom rendimento. Digamos que esses alunos vão saindo. E os que vão entrando são alunos interessados, aplicados, respeitosos e atentos. Resultado, o padrão da sala melhora. Foi mágica? Não, foi migração. É um fenômeno de troca. A nova geração, e aí eu vou agora para o específico, que as pessoas confundem muito no mundo da fantasia. O Emmanuel vai reencarnar, o Emmanuel reencarnou. Tudo indica que reencarnou, graças a Deus. Mas não se trata disso. Se trata do reencarne de milhares e milhares de espíritos mais evoluídos. É disso que Kardec está tratando. Quando ele fala da nova geração, ele está falando de centenas e milhares de Emmanuels, para pegar aí como símbolo. Ele está falando de centenas e milhares de espíritos mais evoluídos que o Emmanuel. É isso que a gente precisa entender do que Kardec está falando. Não é o fulano que vai nascer que a gente vai lá adorar, puxar o saco, tentar ficar famoso às custas dele, sugar um fluidozinho. Não é isso. Nós estamos falando de uma transformação planetária. E aí eu vou lhe dizer, enquanto habitante da Terra, enquanto cientista social, se não for milhares não dá jeito, porque a situação está calamitosa. A gente vê aí nas várias esferas o indivíduo sendo estraçalhado pelos outros, porque ele quer fazer o certo e os outros não querem. Então a situação da Terra hoje é essa. A boa notícia. A primeira leva já está na Terra, já está encarnada. Então nós, espíritas, não estamos entendendo o que está acontecendo. E isso é grave por uma coisa só. Porque a gente deixa de participar ativamente no processo. E a gente fica meio que, né, como se não tivesse nada a ver com a gente. Quer dizer, os espíritos vêm tirar a gente da desgraça e a gente sequer se prepara para recebê-los adequadamente. Né? Nossa casa está um caos, chega um grupo para ajudar e a gente sequer se dá o trabalho de tratá-los bem. É o que eu temo que vai acontecer muito em breve. Por quê? Porque nós não entendemos nada desse conceito. Nós achamos que isso é assunto para bater papo, para fazer palestra. Não, gente.
Nova geração foi um dos últimos assuntos que Kardec tratou na sua encarnação. Por que será? Por quê? É um manual de instrução. É uma forma de proceder. Se a gente quer ajudar. Fomos avisados. E aí é uma comunicação mediúnica muito interessante, agora não de Kardec, mas de Eurípides, dada, se eu não me engano, em 1990, em Sacramento, através de um médium extraordinário. Porque esse médium foi um dos melhores seguidores de Eurípides, foi aluno de Eurípides e teve uma vida exemplar. Ele já estava, acho que, 99 anos de idade, alguma coisa parecida, estava numa idade bastante avançada. Ele foi lá, eu conheci pessoas que participaram desse encontro. Ele relembrou, ele mostrou uma aula de português de Eurípides, como Eurípides ensinava português, para as pessoas assistirem. Era uma reunião de evangelizadores e no final veio uma mensagem de Eurípides, dizendo essa mensagem mereceria ser mais divulgada, está no nosso blog, no grupo marcos.com.br, entre outros lugares. E Eurípides diz, entre outras coisas, nessa mensagem: é preciso rever os métodos educacionais, porque reencarnarão em breve espíritos ligados ao Cristo, verdadeiros apóstolos. Então, quando a gente fala de nova geração, a gente está falando de mudar o padrão do planeta. Do planeta. Não são espíritos que vêm para fazer propaganda espírita. São espíritos que vêm para mostrar como é que uma civilização cristã se estrutura. Então é algo muito mais sério. É algo muito mais amplo. E aí você vai fazer a pergunta, eles conseguirão? É a única coisa que eu aposto o que quiser. Aposto até meu perispírito. Por quê? Kardec explicou. Os bagunceiros não voltam. É simples assim. Não tem como dar errado. Não há discussão se vai dar certo ou errado. Pode ser mais ou menos sofrido. Por quê? Porque quem não colaborar não fica, não volta para a sala de aula. Então, quando a gente fala de nova geração, nós estamos falando de um planejamento já previsto no Apocalipse, na verdade, já previsto pelos egípcios. Os egípcios já sabiam disso. Isso é mágica? Não. Isso é ciência. Se você é um especialista em pé de feijão, na hora que você plantar um pé de feijão, você sabe dizer, daqui a 3 meses ele vai estar assim, daqui a 5 meses ele vai estar assim. Óbvio. É óbvio, não é mágica. Então, os egípcios já sabiam disso, por exemplo. Estou falando, né, de um exemplo específico. Então, não é novidade. Não é mágica, não é informaçãozinha de panelinha. Não, é informação de quem estuda em profundidade a realidade. Enfim, tem dezenas de exemplos. O que é importante a gente entender? Esses espíritos já nasceram. E a transformação já começou. Só que a gente está cochilando. Vou dar um exemplo do início da transformação no Brasil. Do início. E essa história eu soube de fontes confiáveis. Uma das grandes trabalhadoras do espiritismo aqui do Ceará se chamava Dona Maria Augusta. Eu cheguei a encontrá-la, ainda ela desencarnou, ela já bem idosa, e convivi, inclusive no centro espírita que ela fundou, e convivi com várias pessoas que foram amigas dela durante décadas. E Dona Maria Augusta visitava o Chico Xavier todo ano. Ela ficava lá de 1 a 2 meses. Todo ano tinha um período que ela ia lá e ajudava nas atividades e tal. Certa feita ela chega, ela volta, né, e reúne as amigas. Você me contou isso, foi a amiga dela que ouviu isso dela, que o Chico Xavier teria comentado com ela. Disse, olha, a década de 80 no Brasil foi marcada pelo reencarne de espíritos ligados à justiça. O que é que está acontecendo hoje? Uma mudança que ninguém da ciência política, da antropologia ou da sociologia brasileira foi capaz de prever. Pessoas extremamente poderosas de todos os partidos sendo presas
E eu acompanhei de perto porque eu fiquei muito curioso. E uma vez eu li uma entrevista de um dos advogados dos maiores escritórios de São Paulo. Ele dizia o seguinte: eu não entendo como esses meninos estão sempre na frente da gente. Né? O termo menino foi até usado, né, por esses jovens que estão aí enfrentando coisas que ninguém acreditava que eram capazes. Pode ter um erro ou outro, pode ter uma coisa ou outra, mas o processo está andando. É só o começo. É só o começo.